Muita gente com dificuldade de conseguir dos seus pacientes. Colaboração, quando eu falo colaboração, é contar com que eles dêem depoimentos, contar com que eles ajudem a formação de credibilidade da sua página. Então, antes de mais nada, eu vou estar conversando aqui com vocês sobre o que são gatilhos mentais. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. O nosso cérebro ele não gosta muito de trabalhar. Tanto que a grande maioria das funções que o cérebro faz, ele faz no automático. Ele não gosta muito de ser colocado à prova, de ser colocado para fazer algum esforço. Então, muitas decisões que nós tomamos são decisões baseadas em decisões que nós já tomamos, ou então decisões baseadas em decisões de que a gente vê as outras pessoas tomarem. Os gatilhos mentais, você não vai estar enganando ninguém, você não vai estar sendo desonesto, você não está sendo trapaceiro, não. São palavras, são atos que você vai tomar, vai fazer nas suas publicações e que outras pessoas vão tomar atitudes baseadas de forma automática. Então hoje nós vamos estar conversando sobre 2 deles. Existem vários gatilhos mentais. Eu vou listar aqui alguns para vocês, mas eu vou estar falando só sobre 2 hoje. Autoridade e prova. Por que eu vou estar falando sobre esses 2 hoje? Porque eu vou dar dica para vocês como é que vocês vão usar os seus pacientes como aliados para que você consiga cada vez mais ter autoridade e cada vez mais ter o gatilho da prova fortalecido. Vamos da seguinte forma. A prova é você mostrar para as pessoas que aquilo que você se propõe a fazer, você entrega. E entrega da melhor forma possível. Agora, Marcelo, o que isso tem a ver com o meu paciente? Como é que eu vou utilizar o meu paciente para isso? A opinião desse paciente, você vai utilizar a seu favor para que outras pessoas, ao verem, outras pessoas, ao lerem, o que elas vão fazer? Elas vão levar em consideração o que aquela pessoa está dizendo. A palavra daquela pessoa, o que ela fala, tem muito mais força do que você fala. Até mesmo porque a gente não vê ninguém falando mal de si mesmo em redes sociais. A gente não vê ninguém falando mal ou ninguém dizendo que não entrega aquilo que está mostrando. Quando alguém que não é da sua equipe, quando não é você, demonstra uma satisfação e demonstra que o que ele procurou foi entregue, a sua credibilidade aumenta muito. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você vai viajar e você vai olhar num site. Tem pessoas falando bem ou mal de uma coisa, ou de um hotel, ou de uma pousada, e nesse mesmo site existem as fotos dos anunciantes e as fotos dos viajantes. Qual que é a que te traz mais credibilidade? Qual que é que você lê e fala assim, eu acredito mais nessa do que nessa? Certamente você acredita muito mais naquelas que são feitas pelos viajantes. Por quê? Primeiro, eles não têm vínculo nenhum com o estabelecimento. Então, se eles falarem bem, eles estão falando bem porque eles querem, ou então porque se sentiram à vontade em externalizar, né, o que eles viveram, a experiência que eles viveram. Coloque essa palavra sempre no que você vai ouvir em relação à prova. Então, quando uma pessoa vai num TripAdvisor, vai num Booking, ele coloca a experiência dele, positiva ou negativa, mas a gente sabe hoje que as pessoas elas preferem falar mal do que falar bem. Quando a coisa é bem feita, ou então quando o paciente está satisfeito, muitas das vezes ele não coloca, porque não pediram para ele colocar. Ou então ele também tem vergonha. Ah, não, mas eu vou falar, caramba, não quero me expor. Então, o que eu vou conversar aqui com você hoje é como é que você vai pedir isso para o seu paciente. Tem um ditado em vendas que diz assim, quem pede mais, vende mais. Então, quando você vê lá no TripAdvisor, vamos dizer, no Mercado Livre, que você vê lá a reputação, o que você está vendo? Você está vendo a experiência que o cliente teve naquele ambiente, naquele site, naquela compra, naquele hotel. E por que você não aproveita isso na sua clínica? Porque tenha certeza, se coloque no lado do consumidor quando você faz isso e leu de uma outra pessoa, sem ter nenhum vínculo com o estabelecimento. E aquilo te gera credibilidade. Da mesma forma, vai gerar credibilidade para você quando alguém lê o quê?
ou assistir um vídeo? De um depoimento de um paciente seu. Só que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o paciente ele não vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Não que ele não queira. De repente ele não se atentou, então ele tem vergonha. Eu vou te ensinar como é que você vai estar pedindo para ele fazer isso para você. Na verdade, a técnica que eu vou te ensinar não é para ele fazer isso para você. É para ele fazer isso para que outras pessoas possam estar vivendo a mesma experiência positiva que ele viveu. Ajudar pessoas a viver a mesma experiência que ele viveu. Quando você cada vez mais mostra que você entrega, cada vez mais você continua produzindo conteúdo, cada vez mais as pessoas que vão até você se referem a você com carinho, empatia, com admiração, como sendo uma pessoa transformadora da vida dela, isso vai gerando cada vez mais para você uma autoridade. Tem um bolo de pessoas, um bolo de gente, você, se destaca. Porque aqui está todo mundo fazendo a mesma coisa. A partir do momento em que você começa, vamos dizer assim, a ser visto de forma diferente, e você, para ser visto de forma diferente, você precisa criar conteúdo relevante, você precisa ter presença, você precisa ter consistência, você precisa mostrar para as outras pessoas que realmente o que você se propõe a fazer, você entrega, que aqui está a prova, mas não adianta você fazer tudo isso e não ter ali pessoas com palavra, com depoimento, com força de te jogar cada vez mais pro alto. Então, eu vou te ensinar agora como é que você vai pedir, como é que você vai convencer o seu paciente, como é que você vai persuadir o seu paciente que você sabe que você fez um bom trabalho para ele, que você sabe que ele está satisfeito, que você sabe que ele estaria disposto a ajudar outras pessoas. O paciente foi até você. Eu sempre digo para eles o seguinte: não acredite em tudo que você vê na internet. Não acredite. Por quê? Porque realmente tem coisas que são boas e verdadeiras, tem coisas que não são boas. E Ana fala assim para eles: e não acredito, não era para você ter acreditado nem em mim, mas eu tenho certeza que você foi me acompanhando, você foi vendo, você foi criando uma opinião sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da minha clínica, e veio, não foi? Ah, doutor, já te acompanho há um tempo, já te acompanho uns 2 meses, 3 meses, 1 ano. Eu vejo muita gente falando de você. E quando você ouve muita gente falando de alguma coisa, se for negativa, você descarta. Se for positiva, você cria uma curiosidade. É um dos gatilhos mentais que tem da curiosidade também. E aí você passa a acompanhar. E aí você tendo constância, você tendo conteúdo relevante, você tendo frequência no que você faz, a pessoa começa a te seguir e fica te acompanhando, vira teu seguidor. Então, você veio para mim pela internet, não é? Não, doutor, eu vim para você pela internet. A gente sabe aí que muita gente na internet é enganada. Não, doutor, é enganado, lógico. E aí você começa a pegar aqui, ó, o gatilho da concordância e coerência. Vai levando a conversa. Você pode pedir isso desde a primeira consulta, tá? Não precisa chegar no final, não. Depoimentos não precisam ser só de prova. Depoimentos não precisam ser só de prova, que eu digo é que terminou um tratamento e está satisfeito. Na primeira consulta que ele foi, ele já pode dar um depoimento que vai gerar autoridade para você. E aí você chega e fala assim: ah, dona Maria, mas a senhora veio aqui pela internet e tudo, a senhora sabe que tem muita gente que tem medo, receio de ir a algum lugar ou de comprar alguma coisa pela internet. Não, tem inclusive, você vai ouvir muito isso. Inclusive minha filha falou assim: mãe, mas você vai no dentista tão longe. Mãe, mas você vai no dentista da internet? E é por isso que a senhora está aqui, dona Maria. Então, o que eu gostaria que a senhora fizesse, dona Maria, para poder ajudar, olha as palavras, ajudar outras pessoas a ter a mesma experiência que a senhora teve aqui. A senhora gostou do atendimento? Nossa, eu gostei, muito bom. Então, imagina a senhora, se você pudesse fazer com que outras pessoas fossem tão bem atendidas como a senhora foi. Não seria bom a senhora proporcionar isso, o bem a outras pessoas? Proporcionar o bem, ajudar, olha as palavras. Não seria ótimo a gente poder proporcionar o bem. O que a senhora precisa, dona Maria, fazer para proporcionar o bem a outras pessoas? Somente contar para nós, seja num videozinho que a gente pode fazer aqui agora, ou seja numa mensagem que a senhora pode estar mandando ou para a nossa página, ou para o nosso WhatsApp, contando o que a senhora viveu aqui. Qual foi a sua experiência aqui? Porque muitas pessoas, elas vão ter muito mais credibilidade no que a senhora escreve do que no que nós mesmos escrevemos. A senhora sabia disso, não?
A sua palavra dentro da página, ela tem mais força do que a nossa palavra, por isso que a senhora pode estar ajudando os outros a fazerem, a terem a mesma experiência boa que a senhora teve. A senhora pode fazer isso para a gente? Lógico que ela vai fazer. E aí você vai pedindo isso para todos os seus pacientes. Nem todos vão fazer. Alguns podem dizer que vão fazer e não fazem, outros vão fazer. Não, não pode deixar, eu vou fazer. E aí você pega aquela publicação, aquela mensagem que ele te mandou para o teu WhatsApp, para o teu direct, enfim, e você transforma aquilo numa publicação. Ou então, você pode tirar uma foto, mas aí depende muito, primeiro, você tem que ter o termo de imagem dessa pessoa, mas também depende muito da pessoa, às vezes fica com vergonha. Você pode pegar um depoimento escrito, você pode tirar uma foto, e aí você faz o texto, ou você pode estar fazendo um vídeo, vai depender muito do paciente. O importante é que, de alguma forma, você consiga extrair dele uma informação que gere para outras pessoas uma percepção positiva de você, que você entrega e que você é uma pessoa diferenciada dentro daquele bolo todo. Eu tenho feito isso todo dia. Na página da minha clínica, ou tem foto, ou tem um depoimento, e você pode estimular isso. Você pode estimular isso da seguinte forma. Vai um paciente na sua clínica, você fez uma prova de dente, manda uma mensagem depois para ele. E aí, dona Maria, a senhora gostou da prova de dente que foi feita hoje? Doutor Marcelo, doutor fulano, a prova de dente ficou linda. Se aquilo ainda não está pronto, imagina quando terminar. Estou muito feliz. Está aí um depoimento para você. Mas se você não pedir, se você não perguntar, pode ser que você não tenha isso. Isso não vai dizer que você é o melhor dentista, mas isso vai fazer com que as outras pessoas, ao lerem, elas vejam ali pessoas sérias, comprometidas e pessoas que estão preocupadas em fazer o melhor para outras pessoas. Porque essas outras pessoas falam que isso está acontecendo. Você vai cada vez mais reforçando o gatilho da prova e cada vez mais saindo do bolo, se tornando pessoas diferenciadas dentro de uma situação que muitas pessoas fazem a mesma coisa, ou seja, você se transforma numa autoridade. Isso faz com que as pessoas cada vez mais se interessem por aquilo que você proporciona para os outros. Quem não gosta de ir para um lugar que sabe que as pessoas são bem tratadas? Quem não gostaria de ir para um lugar que sabe que vai pagar um tratamento, vai investir no tratamento, e aquele tratamento vai ser bem feito, vai ser entregue? Porque a maioria das pessoas hoje tem experiências muito negativas em relação a tratamentos. E você vai estar mostrando que é possível. Porque chega gente tão descrente no consultório, né, na clínica lá, que parece até que você terminar um tratamento, a pessoa ficar satisfeita, é utopia hoje. Não é. Mas é porque a gente vê pessoas que são muito maltratadas. Pessoas que tiveram tratamentos que realmente jamais iriam satisfazê-las porque não teve planejamento nenhum. E isso tudo você vai estar construindo um enredo, você vai estar construindo uma história, colocando o seu paciente dentro do jogo, ele vai se sentir uma peça do jogo para que ele possa estar engajando. E ele engajando cada vez mais, ele se torna um aliado para que você se torne uma pessoa diferenciada. Não é chegar e falar para ele assim, ô Dona Maria, ela falou para mim, vai lá na página, faz uma avaliação sobre o meu trabalho. Não é assim, porque ela vai estar achando que você vai estar usando ela como propaganda. E não é. Você tem que pedir para ela para que ela ajude outras pessoas. Não é nada para você. O que você vai estar pedindo é para que ela ajude outras pessoas, não é você. Eu ainda falo assim, paciente, olha só, isso aí, eu vou te falar uma coisa, isso aí não é nem por mim não estou pedindo para mim não, Dona Maria. Eu estou pedindo para que a senhora ajude outras pessoas. E aí, durante a conversa que você teve com a Dona Maria, naquela anamnese da vida que eu ensino no curso de vendas, você vai estar conversando com ela, você vai estar vendo a insatisfação dela, e aí você vai falar assim, Dona Maria, sabe por que eu peço para a senhora fazer isso? Para que a senhora evite que outras pessoas sejam enganadas, sejam maltratadas, invistam, percam dinheiro da mesma forma que aconteceu com a senhora. Se a gente puder cada um ajudar o outro a não acontecer isso, no final, a grande maioria das pessoas será beneficiada. E nós estamos aqui para criar uma corrente do bem. E a senhora vai ser um elo da nossa corrente do bem. Posso contar com a senhora? Ela vai engajar com uma facilidade enorme. Ela vai engajar. Não, doutor Marcelo, você pode deixar que eu vou fazer. Às vezes é tão rápido que a pessoa, posso fazer agora? Tem gente que ainda pede assim, doutor, dá uma lida, ver se ficou bom. Para a senhora Maria, é a sua opinião. Eu não vou corrigir o que a senhora colocou.
Põe para fora o que a senhora está achando. O que a senhora viveu? O que a senhora sentiu aqui? Como é que foi que a senhora chegou? Como é que foi que a senhora saiu? O quanto a sua vida mudou depois que a senhora começou o tratamento? O quanto a senhora tem de planos para realizar agora que terminou o tratamento? O que a senhora perdeu antes de fazer o tratamento e o que a senhora já conquistou depois de fazer o tratamento? Isso tudo são coisas que você tem que ir colocando. Você sabe, por exemplo, na minha clínica eu tenho outros profissionais trabalhando. Hoje fulana está com o doutor Renan. Beleza, vou lá, na hora da consulta dela, vou lá na sala do doutor Renan. Oi, dona Maria, tudo bem? Já chega o telefone na mão. Pô, tá aí com o doutor Renan? Peraí, posso fazer um videozinho? As pessoas gostam de naturalidade. Paciente na cadeira, doutor Renan aqui. Oi, e aí, galera? Ó, pessoal, tudo bem? Ó, tô com a dona Maria aqui, tá na cadeira do doutor Renan. Oi, doutor Renan, tudo sei. Então, assim, dona Maria tá aqui hoje pra gente poder tá fazendo aqui a prova dos dentes dela. Já fez, dona Maria? E aí? Nossa, olha, doutor Marcelo, como ficou bonito. A minha prova ficou maravilhosa, adorei. Tá vendo, dona Maria? Pô, parabéns, doutor Renan. Dona Maria, é isso aí. Próxima consulta, a gente vai estar entregando a prótese para a senhora. O que a senhora tem para dizer aqui para o pessoal que está vendo a senhora? Isso é ali espontâneo. Quando você coloca essa publicação na sua página, outros que também já foram na sua clínica, eles começam por um outro gatilho mental. Eles começam dentro daquele comentário, daquele depoimento que outra pessoa fez, eles começam a dar o depoimento deles. Estimula eles. Na página da minha clínica hoje, eu tirei uma foto com um paciente e tive um paciente que me mandou, ele não foi atendido por mim hoje, ele foi pela ortodontista. Ele mandou pela secretária um bolo de pote para mim. Ó, entrega isso aqui pro doutor Marcelo. Lógico, mandei uma mensagem para ele, no privado dele, mas eu fiz um vídeo agradecendo a ele o bolo que ele tinha me mandado. E depois coloquei a foto com outro paciente. Você tem que ver que outras pessoas, pacientes da clínica, nossa, realmente, vocês merecem. Legal, caramba, também sou muito grata a vocês. Outros pacientes que não levaram pote, bolo de pote, que não deram nada, eles foram e externalizaram o que eles tinham vivido com a gente. O que eu faço? Printo todas esses mini depoimentos, monto isso num catálogo e no meu WhatsApp Business, isso é mais uma dica para você fazer. No meu WhatsApp Business, eu coloco essas imagens e criei um catálogo assim, Somos Queridos. Quando a gente manda para os nossos pacientes, né, para as pessoas que estão mandando mensagem para o nosso WhatsApp, e nós temos aquele protocolo de resposta, nós enviamos os catálogos com antes e depois, com essas frases de depoimento, as pessoas elas leem o que outras pessoas falaram da gente. Não precisa pedir para ler, a gente envia. E à medida que outras pessoas vão falando de você, cada vez mais a prova vai aumentando, o que acontece? Outras pessoas começam a marcar em publicações pessoas que não foram à sua clínica ainda, pessoas que você não conhece, mas que outras pessoas marcam para que elas também vejam o que foi dito sobre você. E aí existem estratégias que a gente faz no nosso treinamento de marketing, né, e produção de conteúdo, a gente ensina para você como é que você vai fomentar isso, como é que você vai estimular isso para que cada vez aconteça mais. Existem estratégias para que você possa estar utilizando pessoas da tua página, fãs seus, seguidores seus, para que eles usem, façam um boca a boca virtual para você, mesmo sem eles terem ido na sua clínica ainda. É impressionante. Quantas e quantas pessoas já chegaram na clínica assim? Doutor Marcelo, quem me indicou vocês foi Dona Maria. Maria José da Silva Osório Castro, não sei o que, beleza. Aí quando você vai ver, a Dona Maria nunca foi na sua clínica. Ela nunca esteve na sua clínica. Mas aí, eu falei, mas ela já... Não, é o seguinte, ela me marcou numa publicação. Ou então ela compartilhou para mim. Alguém viu uma publicação sua. Naquela publicação, de alguma forma, ela te viu diferente, ela viu que você era uma pessoa diferenciada, seja por um conteúdo, seja por um depoimento, seja por alguma forma que te tirou do meio de todo mundo, porque hoje o ativo mais importante que tem na internet chama-se atenção. Você chamou a atenção da Dona Maria, a Dona Maria foi e quis que outra pessoa visse aquilo que ela viu, e aí compartilhou, marcou essa pessoa numa publicação.
Isso acontece demais. E tem como você estar fomentando isso, tem como você estar estimulando isso. Porque as pessoas que estão na internet, ou seja, os consumidores, são eles os principais formadores de opinião sobre a sua clínica. E é isso que eu quero que vocês entendam. Tem que pedir, tem que pedir. Quanto mais você pedir, mais você vai conseguir. Quanto mais você pedir, mais você conseguir, mais você vai se diferenciar. Mais você vai se tornar uma pessoa autoridade naquilo que você está falando. Não quer dizer, ter autoridade não quer dizer que você é o melhor, mas quer dizer que você tem uma credibilidade maior visto por outras pessoas. E aí, associando isso com a prova, ou seja, o que eu me proponho, o que minha clínica se propõe a entregar, ela entrega, as pessoas vão atrás de você.